Olá, eu sou o Dr. Fábio Schutz, oncologista clínico da BP, na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu estou aqui hoje com vocês para sumarizar um estudo que eu achei interessante, que talvez ajude ou auxilie um pouquinho na nossa prática diária. Como vocês sabem, tem o estudo BLC 2001, que é o estudo que avaliou o benefício do uso do erdafitinib, que é o inibidor de FGFR, em pacientes com carcinoma urotelial, com alteração genômica no gene do FGFR. Essa alteração genômica poderia ser fusão ou mutação. Então, esse estudo mostrou uma taxa de resposta objetiva da ordem de 40% com o inibidor de FGFR, o erdafitinib, nessa população selecionada por esse biomarcador. E levou à aprovação dessa medicação, inclusive no Brasil e em vários outros países também. E uma das coisas que havia sido observada no estudo BLC 2001 é que dos 99 pacientes recrutados naquele estudo, 22 pacientes haviam recebido imunoterapia previamente. E desses 22 pacientes que receberam imunoterapia previamente, apenas um paciente apresentava uma resposta com a imunoterapia prévia, ou seja, dando uma taxa de resposta de 5%. Então, muita gente acabava considerando, inclusive eu, que talvez isso fosse um fator preditivo negativo, a mutação ou alteração em FGFR, para a resposta à imunoterapia. E aí, o que surgiu na ESMO desse ano é um banco de dados de pacientes tratados com imunoterapia que tinha também a informação de mutação ou de alteração genômica em FGFR. Então, aqui pelo mesmo grupo, a doutora Arlene Sifker-Hadj, que é a doutora Andrea Neck, eles colocaram um banco de dados de 92 pacientes, todos esses 92 pacientes tratados com imunoterapia, e aí eles fizeram o perfil genômico da mutação ou da alteração em FGFR. E o que eles observaram é que 38 desses pacientes que receberam imunoterapia previamente tinham mutação ou alguma alteração genômica em FGFR, e 54 pacientes não havia mutação ou alteração genômica em FGFR. E o que eles observaram é que, de fato, a chance de resposta com imunoterapia prévia em quem tem alteração em FGFR é menor do que em quem não tem alteração de FGFR. Não obstante, ainda existe uma chance desses pacientes responderem à imunoterapia. Então, numericamente falando, dentre os 38 pacientes que haviam que tinham alteração em FGFR, a taxa de resposta objetiva foi de 15,8% com imunoterapia. Em quem não tinha alteração de FGFR, essa taxa de resposta foi de 25,9%. Da mesma maneira, os números foram, digamos, um pouco mais semelhantes quando foi avaliada o uso da imunoterapia na primeira linha, porque eles avaliaram a imunoterapia na primeira linha, segunda linha e assim por diante. Quando eles pegam apenas os pacientes, que é uma população bem menor, e receberam imunoterapia só na primeira linha, a taxa de resposta objetiva para quem tinha alteração em FGFR foi de 28,6%, comparado com 30%, bastante semelhante, tá? Então, assim, do ponto de vista, o que eu acho que a gente pode tirar de conclusão importante desse estudo é que eu acho que a alteração genômica em FGFR não deve servir para você excluir a chance de um paciente receber uma imunoterapia ou ele ter uma ausência de chance de resposta com a imunoterapia prévia. Então, existe uma chance, apesar de ser uma chance menor de resposta do que se ele não tivesse alteração em FGFR. E outra coisa também que eles conseguiram observar é a sobrevida global mediana da população com alteração em FGFR, comparada com aqueles pacientes que não têm alteração em FGFR presente. E o que eles observaram é que parece ter uma diferença na sobrevida global mediana desses pacientes. Os pacientes que não tinham alteração genômica em FGFR tinham uma sobrevida global de 11,4 meses, comparado com 7,5 meses naqueles pacientes que tinham alteração genômica em FGFR. Ou seja, parece ter uma correlação também de maior risco de morte ou uma menor sobrevida global mediana naqueles pacientes que têm alteração genômica em FGFR. E da mesma maneira também tem menor taxa de resposta objetiva com quem tem alteração em FGFR. Mas eu acho que isso ainda não é definitivo para você conseguir excluir
um paciente com alteração genômica em FGFR de receber imunoterapia previamente. Bem, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a ESMO e até a próxima.